Revoluções sociais, gente, primeiramente, é um tema que está presente no Livro dos Espíritos, em todas as obras fundamentais de Allan Kardec. Vou trazer aqui algumas passagens a respeito disso, porque é importante a gente ver como é que a doutrina entende o progresso, né? Afinal, esse tema das revoluções sociais tem ligação direta com o progresso. Aí está, né? Então, Espiritismo e revoluções sociais. Primeiramente, é interessante observarmos que o cristianismo é revolucionário, não só o espiritismo, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos entender a palavra. Você pode ter o sentido de revolução como uma transformação, uma mudança radical, uma mudança acentuada numa situação, seja cultural, seja intelectual, seja política. Essa mudança, quando você olha o antes e o depois, você vê uma reviravolta completa. Isto é um movimento revolucionário. Você vê antes como era a sociedade, ou a cultura, ou a ciência, e vê depois, independente do caminho, se o antes e o depois são muito diferentes, parece que houve uma inversão, então você diz que isso é uma revolução. Revolução é um giro, né? É a mudança quase total. Ora, o Espiritismo propõe uma revolução. A maneira como a sociedade está hoje, a maneira como ela se apresentará futuramente, é bem diversa. Então, trata-se de algo como uma revolução. O cristianismo já propunha isso. Quando nós observamos, principalmente, as pesquisas mais recentes do Jesus histórico, por exemplo, autores acadêmicos como Dominique Crossan, mostram ali um componente revolucionário na ação social, política de Jesus. Interessante observarmos isso. O Espiritismo tem esse olhar, não do revolucionário enquanto processo, né? O caminho da luta revolucionária, isso aí a gente vai falar daqui a pouco, que é outro sentido, mas do antes e o depois da sociedade, conforme ela segue as leis que Jesus ensina, você vai ver uma diferença muito grande. Então dá para falar que o ensino social de Jesus é um ensino revolucionário. Quanto ao outro sentido, né, da revolução enquanto o processo da destruição de um regime por meio da luta, muitas vezes luta armada, com força aplicada, isso aí é um sentido mais próprio, né, da ação e do caminho entre o antes e o depois. Também é chamada revolução. E também a doutrina trata disso. Nós vamos ver todos esses sentidos. Começando, então, no primeiro. Como é que Jesus pode ser visto como um revolucionário? Tá? Diz Allan Kardec na Gênese, esse pobre proletário da Judéia, quem? Jesus, ele revolucionou o mundo. Essa é a forma como Kardec trata, né, a ação de Jesus. Revolucionou. Ou seja, como a sociedade seria, seguindo os ensinos de Jesus, confrontada com como ela é hoje, é uma mudança muito grande, uma mudança radical. Falamos isso nas palestras anteriores, feitas aqui mesmo, estão gravadas aí no canal do Coletivo Maria Filipa, Espiritismo e Comunismo, que eu tratei sobre isso, Espiritismo e Socialismo, também tratei disso, agora especialmente do tema da Revolução. Se Pilatos disse, ele era rei, ele respondeu, sim, tu dizes, confirmando então o reinado, não terreno, mas aquele reinado simbólico por meio das leis que ele trouxe. Também diz Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus veio proclamar uma doutrina que sapava, tem tradução que põe solapava, por base os abusos dos fariseus, escribas, sacerdotes do seu tempo. Por isso o fizeram morrer. Então veja, houve ali um movimento de Jesus que incomodou os poderosos, a ponto de fazê-lo morrer. É a forma do ensino social de Jesus, que é revolucionário. Sapar, esse verbo sapar, não é igual solapar, que seria deitar na sola, né? Sapar é aquele procedimento de guerra
em que você cava um túnel debaixo das muralhas inimigas para que as muralhas percam a base e desmoronem. Então, o que Kardec está dizendo? Que a doutrina de Jesus fazia esse movimento de desmoronar todos os abusos institucionais, tá? Estruturais dos fariseus, escribas e sacerdotes. Então ele foi plantar a sua bandeira, né, a doutrina de Jesus, plantou a sua bandeira na face dos seus inimigos mais encarniçados, porque derrubava crenças seculares. Daí vieram as chamadas lutas terríveis que esperaram também os seus apóstolos. Diz Cosme Marinho, considerado o Kardec argentino, espírita da primeira hora, lá de Buenos Aires, no livro Conceito Espírita de Socialismo, que Jesus é o maior revolucionário social dos que teve a humanidade. E é o verdadeiro fundador do socialismo. Está lá no livro dele, de 1913, esse livro. Ora, é óbvio que ele não está aqui dizendo literalmente de um Jesus guerrilheiro, né, saindo a matar pessoas numa luta revolucionária, mas é porque a doutrina que ele traz, sendo aplicada, transformaria de tal modo a sociedade que, olhando o antes e o depois, você veria uma revolução completa. Seria outra sociedade, o chamado reino, né, que Jesus veio pregar, anunciar e preparar. E o Espiritismo? Seria ele também uma doutrina revolucionária? Com certeza. Também ele tem ensinamentos sociais profundos. E, aplicando esses ensinamentos doutrinários à sociedade, teríamos por resultado um tipo de sociedade muito diferente da vigente atualmente. O antes e o depois, portanto, independente do caminho, vai ser muito variado. Daí, uma transformação acentuada, uma revolução. Diz Kardec em O que é o Espiritismo, no diálogo com o cético. Por isso, mais de um detrator do Espiritismo se diz hoje que deve haver nele, no Espiritismo, alguma coisa, talvez um desses grandes movimentos irresistíveis que de tempo a outro revolvem as sociedades para transformá-las. Pois é. Então, Kardec está dizendo aqui do potencial revolucionário do Espiritismo. Sem dúvidas, né? Revolver a sociedade. Olhando o antes e o depois daquilo que o Espiritismo propõe como ideal social e o que há hoje, vai ser uma diferença muito grande, uma revolução. Assim sempre se deu com todas as ideias novas, chamadas a revolucionar o mundo. Assim diz Allan Kardec a respeito do Espiritismo. Elas encontram obstáculos porque têm de lutar contra interesses, preconceitos e abusos que vêm derrubar. Então o Espiritismo não é uma doutrina que passa a mão nos erros da sociedade. Ao contrário, é uma doutrina que vem lutar contra interesses, preconceitos e abusos e vem derrubar esses abusos. Daí o componente revolucionário, compreende? Haverá um giro, comparando o antes e o depois, uma mudança muito grande. Proposta pelo Espiritismo. Diz mais ele ainda na revista de 1863, mês de agosto, artigo Jean Reynaud e os precursores do Espiritismo. Jean Reynaud, um socialista, né, que era espiritualista, quem Kardec tinha muito apreço. Diz Kardec que, como todas as grandes ideias que revolucionaram o mundo, o Espiritismo não eclodiu subitamente. Ora, então ele está dizendo que o Espiritismo é uma dessas ideias que revolucionam o mundo, certo? Aqui tem mais passagens que eu só vou ler rapidinho para vocês conhecerem. Nas obras póstumas, por exemplo, Kardec diz que o Espiritismo é chamado a desempenhar um papel imenso sobre a Terra. E é ele que, veja bem, reformará a legislação tão frequentemente contrária às leis divinas. Puxa vida, hein? Porque a mudança não vai se dar apenas no campo individual. Você está vendo aí que o Kardec afirma que o Espiritismo é uma doutrina que transforma o social, as leis da sociedade, não é só o interior
de cada um, não. Né? Existe esse componente aí. Depois, no Evangelho, capítulo 1, as consequências dessa revolução operada pelo Espiritismo são fáceis de prever. Deve trazer para as relações sociais, inevitáveis modificações. É a revolução. E dia virá em que o Espiritismo deverá exercer uma imensa influência sobre a estrutura social. Está na revista Outubro de 1860. Não é pouca coisa, hein? Estrutura social realmente é uma mudança radical na sociedade. É o que propõe a doutrina espírita para o futuro. O projeto social do espiritismo implica uma mudança das instituições, das leis, das relações sociais, da própria estrutura social. Portanto, é uma doutrina revolucionária nesse sentido da mudança grande que haverá. Não estou falando ainda do caminho pelo qual isso acontecerá, tá? Se será o caminho brusco, né, da mudança destruidora, como é o sentido que nós temos, né, da revolução. Mas isso também será tratado. Outro ponto que nós trazemos. Allan Kardec. Será que ele fala de revolução política? Com certeza. Tá? Com certeza. De vez por outra você ainda escuta alguns falando que não, o espiritismo não trata de política. Bom, só fala isso quem não lê Allan Kardec, sinceramente. Né? Porque o tempo todo ele fala sobre revolução política, está aqui, ó, por exemplo, na Revista Espírita, num artigo de agosto de 1863, aquele mesmo sobre Jean Reynaud. Diz Allan Kardec, cada coisa deve vir em seu tempo e toda planta deve germinar e crescer antes de atingir seu inteiro desenvolvimento. Dá-se o mesmo em política. Ele vai analisar agora. Não há nenhuma revolução. Revolução em quê? Em política, que ele está falando aqui, que não tenha sido elaborada desde há muito. E quem quer que, guiado pela experiência e pelo estudo do passado, portanto, Allan Kardec está dizendo que é importante estudar o passado, a experiência social, para entender o movimento da revolução política. Quem quer que siga, né, atentamente essas preliminares, pode, quase a golpe seguro, sem ser profeta, lhe prever o desenlace. Ou seja, estudando como é o processo, a dinâmica histórica da revolução social, você consegue mais ou menos vislumbrar o final. Como será a configuração final da sociedade. Entende? Ou do processo revolucionário. Se ele fala isso, gente, é óbvio que ele fez isso. Ele reconhece isso. Ele estudou, então, atentamente o passado e a experiência. É claro, ele nasceu poucos anos após a Revolução Francesa. Então, ele conhece bem o desenrolar desse tipo de processo ali mesmo, no país onde ele nasceu e viveu. Vamos aí para o item 4 da minha apresentação, falando sobre, agora, a lei do progresso e as revoluções sociais. Nesse ponto, eu já quero trazer para vocês o outro sentido de revolução. O sentido da revolução como uma luta que é o meio entre o antes e o depois. Ou seja, a luta revolucionária que faz a derrocada de um sistema, a destruição de um regime ruim, prejudicial, injusto, etc., para a reconstrução, o recolocamento de uma nova base, de uma nova estrutura ou ordem de coisas no lugar. Né? Ou seja, aqui realmente vocês vão ver a doutrina tratando de certas guerras revolucionárias que pontuam nossa história. Isso é um olhar descritivo que a doutrina precisa ter e tem. Né? Ela nos faz ver o desenrolar da história humana, do progresso humano, portanto, com todos os seus reveses. E revoluções houve várias na história.
Diz então Kardec no Livro dos Espíritos, portanto, um texto basilar, né, fundamental, na questão 781. Olha o processo que ele descreve de mudança da sociedade, tá? Um dos textos chaves para a gente entender o assunto. Quando as leis humanas más, ué, tem lei má? Tem. Tem lei que admite os maiores absurdos, né? Não é porque a lei é humana que ela é boa. A lei divina é boa. A lei humana, né, muitas vezes, ela está em desacordo com a lei divina. Basta observar que pouco mais de 200 anos aí você tinha a escravidão na lei, autorizada, né? Porque está na lei é justo? Claro que não. Então é uma lei má. Ainda tem lei má por aí. Tem leis que segregam, que dificultam o acesso das pessoas a bens, a recursos. Leis que põem umas pessoas sobre as outras em opressão, que sacramentam desigualdades, né? Então tem um monte de lei má ainda. Quando as leis humanas más se tornam incompatíveis com o progresso, ele, o homem, o que ele faz? Ele as quebra. Aqui está um movimento de ruptura. Um movimento que você pode chamar de uma mudança ou uma destruição brusca da sociedade. Ele está olhando o passado aqui, o Kardec. Está vendo como é que foi na história. Quando as leis humanas más se tornam incompatíveis com o progresso, o homem as quebra. Quebra quem? As leis. Ou seja, ele destrói essas leis erradas e põe outras no lugar. Esse é um movimento já de processo revolucionário. E mais, hein? As quebra com todos aqueles que tentam mantê-las. Quer dizer, os homens que vão tentar manter as leis más também vão ser quebrados. Essa é a ideia aqui, né? Então ele está falando de quê? De revolução social mesmo, no sentido de convulsão, de luta, né? De ruptura institucional, quebra das leis. E vai acontecer aí no meio luta entre pessoas, né? Isso ele sabe pela história. Isso foi assim, é assim, é a descrição do progresso humano. Agora, será assim? Continuará sendo assim? Quebrando leis com homens junto? Vai ser desse jeito o progresso? Vamos ler aí, ó. Será assim. Será assim, diz o Kardec. Até quando? Até que o homem tenha posto as suas leis humanas em relação com a justiça divina. Ou seja, progresso da lei humana em relação à divina. Lei divina esta que quer o bem para todos. E não leis feitas pelo forte em prejuízo do fraco, como é hoje, né? Então, esse movimento de revolução, de quebrar regime, de destruir um processo revolucionário mesmo, de transformação social brusca, que é o que ele está falando aqui, da quebra das leis com homens, vai acontecer, gente, enquanto a nossa lei não for equiparada com a justiça divina. Vai ser assim. E será um dia equiparada? Será. Será. Porque senão ele diria aí que isso nunca aconteceria. Mas ele está dizendo que isso vai acontecer até que nós tenhamos posto as leis humanas com relação às divinas. Isso acontecerá, veremos já. Kardec ainda trata na Gênese, na 5ª edição, tá? No capítulo 18, no número 8. Depois eu disponibilizo esse material que eu fiz aqui, né, para colocar aí na descrição ou nos comentários ali da palestra, para quem quiser acessar, fique à vontade. Essas apresentações de slide aqui. Então diz ele que isso é quase periódico, faz parte do progresso humano. Uma necessidade de mudança se traduz por uma surda agitação, depois por atos que preparam as revoluções sociais. Tá vendo? As quais, crede bem, tem também a sua periodicidade, ou seja, uma coisa que acontece de tempos em tempos, né? Não dá para a gente simplesmente falar assim, vamos parar com isso, vamos
Vamos parar de revolução? Não vai parar assim. Só vai parar quando nós tivermos a lei humana justa, com o bem para todos. Aí acaba a revolução. Até lá, pode esperar que vai ter revolução. Tem a sua periodicidade, como a revolução física, né? Porque tudo se encadeia. Também na Revista Espírita de julho de 68 ele trata desse assunto. Aqui é só um adendo, né? Quando você tem Kardec falando da luta mesmo, né? Agora é a luta revolucionária. Ela se empenha, ela acontece entre quem? Classes. A dos que querem se apoderar e os que querem reter. Daí um conflito que se prolonga frequentemente durante séculos. Olha o Kardec aí desvendando para nós a história humana por meio de lutas de classes. Tá? Um equilíbrio factício se estabelece, enfim, após um movimento de ruptura. Ao melhor, mas sente-se que as bases sociais não estão sólidas, ou seja, as leis não estão tão justas ainda. Por isso, o solo treme a cada instante sob os passos. Vai lá o movimento revolucionário acontecendo. Porque não é ainda, diz ele, o reino da liberdade e da igualdade sob a égide da fraternidade. Então, só nesse ponto é que acaba esse marchar, né? Porque aí as bases sociais serão sólidas. Enquanto isso, o solo treme, ou seja, as marchas acontecerão. Isso está em Obras Póstumas no texto Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Lema da Revolução Francesa, que Kardec põe aí como o ponto máximo do desenvolvimento final da humanidade. Quando tivermos liberdade, igualdade e fraternidade, mesmo. Nesse texto ele explica como é que é isso. Aqui no panorama da Terra, a coisa está, digamos assim, um tanto quanto feia. Tá? Isso é o panorama que a doutrina nos traz. Todo mundo sabe que no Evangelho segundo o Espiritismo está posto ainda numa situação bastante atrasada, muito inferior. Mundo primitivo, logo em seguida mundo de expiação de prova, ainda estamos aí. Depois vem o mundo de regeneração, mundo ditoso ou feliz, por fim, mundo celeste ou divino. Estamos lá embaixo. Os espíritos falam que a Terra ainda é um vale de lágrimas, porque tem muito sofrimento aqui, né? Muita injustiça, muita opressão, muito mal. Mas isso vai mudar, certo? Numa sociedade tal como a da Terra, diz aí o texto, se o elemento impuro, o pior, o mais maldoso, domina, esmagará o outro. Esse é o panorama da Terra. Opressão, né? Esmagamento de uma classe sobre a outra. No caso contrário, os menos maus, se os menos maus conseguirem uma preponderância, procurarão destruir seus adversários. Em todos os casos, diz Kardec, haverá luta. Luta sangrenta, luta de extermínio. Nossa, que quadro, não? É o quadro da Terra. Alguém duvida disso? É só ver o jornal e ver a história humana. Kardec aqui não está deixando de lado a realidade, ele está encarando a realidade. É isso. Pois são dois elementos, ou seja, duas classes, que têm interesses opostos. Luta de classes. Para proteger bens e pessoas serão necessárias leis, mas essas leis serão ditadas pelo interesse pessoal, não pela justiça. É o forte que as fará em detrimento do fraco. Se é o forte que faz a lei em detrimento do fraco, vai acabar a luta? Não vai. Enquanto a lei não for, como a gente mostrou antes, para o bem para todos, não vai acontecer o fim dessas lutas. Então Kardec está bem claro aí, explicando para nós que haverá, né, esse tipo de movimento político e social. Temos muito a fazer, diz ele, para elevá-lo ao posto do que descrevemos em último lugar, de mundo feliz. Então, ó a responsabilidade para quem está. O sujeito dessa frase final aí é quem? Nós. Nós temos muito a fazer. A humanidade é que transforma a sociedade, né? E tivemos necessidade que o Cristo viesse mostrar o caminho para isso.
transformação social, já que o Cristo foi um revolucionário, né? Então ele está mostrando para nós como fazer. É possível fazer a mudança sem essa sanguinolência que o Kardec está falando aí? Essas lutas tão brutas? Talvez. Depende do livre-arbítrio. O caminho que o Espiritismo propõe, o cristianismo, é o caminho pacificador. É o da transformação revolucionária pacífica. Você não vai ver um espírita conclamando a pegar em armas e fazer luta. Isso não vai ter. Agora, até que ponto os que não querem esse movimento progressivo vão deixar as coisas acontecerem? Será que vão? Será que não vão fazer uma resistência agressiva e violenta? Esse é o problema. Uns que dominam, os poderosos, segundo Kardec aí, querem esmagar os outros. Aí que está o problema, né? Mas vamos ver mais isso aqui. Isso está no texto da revista de 1858, Júpiter e alguns outros mundos, em que ele fala de vários mundos, inclusive da Terra. Esse item 5 é muito interessante, gente. Está lá o título, Revolução Social, a Tempestade Anunciada. Quando você lê o texto de Kardec, muitas vezes você lê a palavra tempestade, tormenta. Na maioria das vezes, tempestade não quer dizer o fenômeno natural, tá? De uma chuva violenta, uma ventania, não. Geralmente ele usa a palavra tempestade, como eu pus ali em cima entre aspas, mas ele usa como um símbolo, um emblema da convulsão social. Seria, então, uma tempestade social. É isso que nós vamos ver agora. Um grande exemplo em que ele fala das revoluções, das conturbações sociais, usando a imagem da tempestade, está no Livro dos Espíritos, questão 783. Esse aqui é outro texto chave para a compreensão do assunto revoluções sociais à luz da doutrina. Vamos lá, diz assim, ó. As revoluções morais, ou seja, culturais de valores, né? Como as revoluções sociais. Ou seja, as duas seguem o mesmo caminho. Social significa essa que vem trazendo as mudanças mais drásticas, mais bruscas. Essas revoluções se infiltram pouco a pouco nas ideias. Elas não vão assim explodir do nada. Ideias vão germinando, vão se fermentando nas pessoas até que elas vislumbram uma nova realidade possível, social, e tentam pôr isso em prática, enfrentando os obstáculos que vão aparecendo. Então começa nas ideias. Elas germinam durante séculos. A experiência da Revolução Francesa foi assim. Depois, de repente, irrompem e fazem desmoronar o edifício carcomido do passado, ou seja, a configuração social de trás do passado. Carcomido por quê? Porque é injusta e já está sendo atacada e minada, e como dizia o Kardec lá atrás, sapada, né? Ou seja, cavocada por baixo há muito tempo. É o edifício carcomido do passado que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as aspirações novas. Então, é o movimento progressista contra o movimento retrógrado. O edifício carcomido do passado é o conservadorismo retrógrado. A harmonia com as necessidades e aspirações novas é o progressismo, o anseio pela melhoria social. Aqui ele faz a análise do movimento revolucionário. Ó. O homem não percebe frequentemente nessas comoções da tempestade, da revolução em si, senão a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Geralmente é assim, né? Acontece uma revolução, já vem logo na cabeça a gente pensar, ela vem perda de bens, violência, agressão física. A gente só olha isso. O Kardec está pedindo para a gente olhar para outra coisa também, hein? Olha o que ele diz aí. Aquele que eleva
seu pensamento acima da personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. Ou seja, olhando de longe para o processo inteiro, é capaz de nós enxergarmos ali o progresso. E aí ele conclui: é a tempestade e a tormenta que saneiam a atmosfera após tê-la conturbado. Igual a tempestade natural, conturba as árvores, a natureza e a atmosfera, mas tem como efeito o quê? Sanear, ou seja, melhorar. Tá vendo? Ele chama, inclusive, isso de desígnio da providência, hein? Providência. É um movimento providencial porque segue a lei do progresso. Então a gente, quando vê o tema da revolução social, não deve só ver a violência em si. O que acontece no meio da muvuca ali, digamos assim, acontece algum tipo de excesso de agressão, né, de injusta e tudo mais. A Revolução Francesa foi assim. Quem estudou um pouquinho sabe que lá no meio teve também os movimentos de terror. No entanto, o Kardec está dizendo para a gente olhar assim, ó, apesar desses excessos, há um movimento predominante de progresso. Olhando o antes e o depois, houve uma melhoria. Então faz parte do progresso. Várias outras partes, Kardec menciona essa tempestade transformadora da sociedade. Olha aí no Evangelho, capítulo 20, número 4. Não ouvis já fermentar a tempestade? Que deve levar embora o velho mundo? É a tempestade, é uma revolução, uma luta. E engolir no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bem dizei o Senhor, vós que pusestes vossa fé em sua soberana justiça. É um movimento, portanto, de progresso. Levar embora o velho mundo injusto para vir um novo mundo melhor. Essa aqui é interessantíssima, né? Quando Kardec fala nas obras póstumas, num texto chamado Precursores da Tempestade, hein? Claro que é a tempestade social, as revoluções. Diz ele, os governos, olha o Kardec falando de política aí, ó. Os governos, minados por princípios egoístas, pensam em se escorar contra a onda que sobe. E essa onda é o quê? É a consciência humana que se insurge. Enfim, após séculos de espera, contra a minoria que explora as forças vivas das nacionalidades. Então está dizendo que é meio em vão que os poderosos vão se agarrar ali ao seu poder. Por quê? Porque o movimento de mudança, de transformação, é como uma onda imparável, né? Inventando essa palavra aqui, não sei se existe, né? Ou seja, incessante, que vai fazer a transformação. O progresso, afinal, diz muito claramente a doutrina, o progresso é lei inexorável. Não tem como parar. Que se alguém quer parar, é como a formiga, que se põe na frente de uma roda, vai ser esmagada. Vai passar adiante. O progresso não para. É lei divina. Não é assim que a doutrina explica? São minorias que exploram o povo. E esse povo um dia vai se insurgir. Depois Kardec ainda fala no Evangelho, com mais clareza ainda sobre a questão política. Capítulo 18, número 9. Todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem sobre as palavras de Jesus serão estáveis, como a casa sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque encontrarão nelas a felicidade. Mas, olha esse mas aqui, aquelas quem? Aquelas instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que ele fala no começo, que violarem as palavras de Jesus, ou seja, a lei de amor, caridade e justiça, serão como a casa construída sobre areia. O que vai acontecer com elas? O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão.
Isso aqui ele está colocando como uma coisa que vai acontecer. Vai acontecer. Só vai ficar instituição política, humana, social, condizente com a justiça, com o amor e com a caridade. Todo o resto vai embora, carregado por revolução. O rio do progresso, né? Isso aqui é a imagem da tempestade, o vento das revoluções, o rio, a torrente, né? Que leva adiante, sem parar. Bom, aqui é uma passagem que eu não vou ler agora, depois fica para vocês, sobre, é uma poesia, um poemazinho, né, que ele comenta sobre a tempestade que virá. E ele comenta, está na revista de 1869, que esse tipo de movimento, convulsão social, a tempestade no caso, é um anúncio de um movimento que acontecerá na humanidade. Ó, convulsões que a humanidade terá de sofrer para a sua regeneração. Por que a humanidade terá que sofrer uma tempestade, uma convulsão para regenerar? A gente vai ver daqui a pouco. Pode acontecer de modo pacífico? Sim. O problema é que tem aqueles que não vão querer o progresso. São os que querem recrudescer nas instituições injustas atuais. Não querem deixar a coisa fluir. Não são progressistas, são até antiprogressistas. Aí esses vão atrapalhar. E esses é que vão criar convulsões. Que seria, no fundo, isso aqui, ó, o mundo moral novo substituindo o velho mundo que se desmorona. Tá certo? Vamos adiante aqui. E no Evangelho, capítulo 1, diz ele, o reino do Cristo, está em Kardec, é um espírito que fala, após 18 séculos e malgrado o sangue dos mártires não chegou ainda. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Não está em paz, não. Está abalado. Mundo atual. Os bons espíritos dizem bastante. Dobrai-vos sob o sopro antecursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Ou seja, ceda ao movimento progressista. Senão, não fica. É esse o ponto. É esse o ponto. O sopro antecursor da tempestade é a percepção do movimento transformador. Ou a gente acompanha ou a gente é esmagado. Vai ser derrubado como a árvore na tempestade. Tá entendendo? Olha quanta analogia social Kardec utiliza, né? Para falar do progresso, que vai levar depois ao mundo de, vamos ver aqui, ó, de regeneração. Olha lá. Tá? Depois vem a regeneração. Aqui, no item 6, nós vamos ver as motivações da ação revolucionária. Kardec fala disso. Quando tem um movimento revolucionário de pessoas se levantando contra as outras para derrubar regimes, como aconteceu na história, ele analisa isso e nos faz a seguinte percepção. Vamos acompanhar. Isso está no Obras Póstumas, parte 1, Questões e Problemas, Expiações Coletivas. As convulsões sociais, portanto, revolução no sentido de movimento mesmo, de luta, tá? De processo. As convulsões sociais são as revoltas dos espíritos encarnados contra o mal que os oprime. Então, não são pessoas querendo o mal, elas estão contra o mal. Já deu para perceber aqui, né? Contra a opressão. É o indício das suas aspirações a esse mesmo reino da justiça, do qual eles têm sede. Então, os oprimidos querem que a justiça reine. Por isso vem o movimento convulsionário, o movimento revolucionário na história. Tá? O levante, a onda que sobe contra todas as opressões e contra todos os males e injustiças, etc. Sem, todavia, aí o problema, né? É que às vezes as pessoas fazem isso sem se dar conta direito, ó. Sem se dar conta bem nítida do que querem e dos meios de alcançá-lo. Por isso que se revolvem, se agitam, derrubam a torto e a direito. É a luta que ele está falando aqui.
criam sistemas, propõem remédios mais ou menos utópicos, cometem mesmo 1000 injustiças. Ele reconhece que no movimento revolucionário tem excesso de injustiça. Tudo pelo assim chamado espírito de justiça. Ó. Só que as pessoas não conseguem equalizar isso, né, muito bem no meio da refrega ali, do movimento. Esperançando que desse movimento sairá talvez alguma coisa, uma coisa melhor. Kardec diz que a gente deve condenar isso aí? Claro que não. De acordo com o que foi dito já na questão do Livro dos Espíritos, 783, né? Mais tarde definirão melhor as aspirações e a rota se aclarará. Ou seja, ele tem um olhar compreensivo. Kardec nos oferece um olhar compreensivo do movimento revolucionário, mostrando que é uma coisa que faz parte da vida e que, se por um lado há ainda excessos, e por outro é possível antever aí um movimento progressivo. Aliás, né, o próprio Espiritismo, diz ele, que terá sua parte na regeneração, conduz a isso, a esse mesmo objetivo dos revolucionários. Qual? O reino da justiça. Ah lá, o reino da justiça que o Espiritismo aspira é o mesmo reino da justiça aqui, ó, que os revolucionários querem. O que está em jogo aqui é qual é o processo. O Espiritismo quer um processo sem sangue, sem violência, a maior paz ou reforma tranquila possível. O problema é quem não deixa acontecer, né? Vamos ver aqui, ó. Item 7. A tempestade antecede a bonança. Porque depois da tempestade virá a bonança, tá? Ou seja, depois das revoluções virá a paz, a tranquilidade. Não a paz completa, a felicidade total, mas um momento de calma após a tempestade. Ele fala isso na Gênesis, capítulo 17, item 56, que nas palavras de Jesus você tem a predição de calamidade de todo gênero, que, veja bem, muito realista, né? Assolarão e dizimarão a humanidade, viu? Então vai ser um movimento meio bruto. Por quê? Vai ter uma luta aí, ó. Calamidades decorrentes da luta suprema entre quem? O bem e o mal. Entre a fé e a incredulidade. Entre as ideias progressivas e as ideias retrógradas. O que você vê aqui? Os que querem avançar seguindo a lei de Deus e os que querem retrancar, atrapalhando a lei de Deus. Então vai ter essa luta aí. Os que estão por cima da carne seca, os poderosos, não vão facilmente permitir essa mudança, por causa de egoísmo e orgulho. E depois disso, vai ter por toda a terra a difusão do evangelho e a implantação na terra do reino do bem. O reino do bem sobre a terra vai vir depois dessa tempestade, dessa luta. Então o problema não é os bons fazerem uma mudança tranquila. Isso dá para fazer. O problema é quem quer atrapalhar. Isso que significa também o reino de Jesus, né, que virá depois. O reino da felicidade, porque Jesus falou, depois dos dias de aflição, virão os de alegria. Basicamente, a doutrina está ensinando que a regeneração não se dará tão pacificamente quanto nós desejamos, não porque nós não desejamos, mas porque há uma parcela da humanidade que é retrógrada e não quer largar a situação, o estado de coisas inferior atual. Kardec chega a falar uma palavra de ordem no texto das obras póstumas, o seguinte, no imperativo, destruir nas leis, nas instituições, nas religiões e na educação, até os últimos vestígios dos tempos de barbárie e privilégios. Destruir. Veja bem, o verbo é esse. Tem tradução que coloca eliminai, né? Mas se você pegar o francês, o termo que Kardec usa é o verbo destruir mesmo. Ele pede para nós destruirmos nas leis, nas instituições, religiões e educação, todo vestígio de barbárie e privilégio que desenvolvem o orgulho e o egoísmo. Porque são obstáculos ao progresso.
e que fazem as criaturas sugar desde que nascem na atmosfera social esses vícios morais. Só então, quando destruirmos isso aí nas leis e nas instituições, é que nós poderemos estabelecer a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Tá vendo só? Reflexões da doutrina. Maurice Lachatre, espírita da primeira hora, amigo de Allan Kardec e livreiro do Kardec, num livro chamado Espiritismo, uma Nova Filosofia, nos ensina que as revoluções continuarão a ocorrer entre os povos. Até quando? Até o dia em que os governos criarem leis em consonância com a justiça natural, ou seja, divina, com as leis de amor, justiça e caridade. Que quer o bem para todos. De novo, ele reforça isso que Kardec falou, né? E não leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Ele até nos dá uma percepção de quem serão os agentes que vão atrapalhar o progresso, os retrógrados. Ele diz aí, ó, os maiores obstáculos ao progresso são o orgulho e o egoísmo de quem? Das classes privilegiadas. E ele cita quais, ó? Dos príncipes e governantes, nobres e sacerdotes, militares e burgueses. Esses são os maiores obstáculos. Esses são aqueles que não vão querer deixar o progresso acontecer, segundo a análise aí do Maurice Lachatre. E eu vou terminar com esta passagem aqui do livro A Gênese, capítulo 18, que diz o seguinte: há um duplo progresso físico e moral que acontece de duas formas, lenta e gradual, e por mudanças mais bruscas. Quero dizer que o progresso aqui é físico e moral, para lembrar que tem a ver com a sociedade encarnada também, né? Não é só espiritual pura, desencarnada, não. E nesse movimento de mudança mais brusca, olha o que diz o Kardec. Nele se opera um movimento ascensional. Temos que saber enxergar, então, a evolução na revolução. Tá? Não que a gente seja conclamado a fazer uma revolução armada, mas que a gente saiba, pelo menos, caso aconteça, enxergar isso. Que marca os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos subordinados ao livre-arbítrio dos homens. Se todo mundo concordasse em fazer o movimento progressivo, seria muito melhor, muito mais pacífico. O problema é essa parcela das classes privilegiadas, que não vão deixar, que são as mesmas classes que no tempo de Jesus o crucificaram. São, de alguma sorte, fatais em seu conjunto porque estão submetidos a leis. E aqui um detalhe, né? Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer. Nós temos que caminhar com isso, gente. Está dito no livro. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer. Percebe? Então, não dá para a gente ir contra isso aqui. É um movimento que vai acontecer. De resto, cada um sabe que a ordem de coisas atual deixa ainda a desejar. Será que todo mundo sabe? Será que todo mundo tem a percepção de que a ordem atual de coisas deixa a desejar? Seria bom que sim. Quanto mais se avança no desenvolvimento moral, mais se sente o que falta. Olha aí. Então, quanto mais a gente avançou moralmente, mais a gente é capaz de perceber o que falta no mundo. Então, aquela pessoa que acha que o mundo está ótimo, está lindo, deixa ficar assim, está faltando alguma coisa aí. O que ele chama de desenvolvimento moral, né? Para enxergar os males. Sem, entretanto, poder defini-lo claramente, isso é o efeito de um trabalho íntimo que se opera para a regeneração. Detalhe curiosíssimo no texto de Kardec. A melhoria íntima não é um fim em si mesmo. A melhoria íntima é um meio para a outra melhoria, a social, chamada de regeneração. Tem-se desejos, aspirações que são como pressentimento de um estado melhor. Né?
Mas uma mudança tão radical quanto a que se elabora, perceba bem as palavras, mudança radical se elabora, hein? Radical, é revolução mesmo. Não pode se realizar sem comoção. Kardec abre bem os nossos olhos sobre isso. A luta inevitável entre as ideias. Aqueles retrógrados, né? Não vão deixar a coisa avançar. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias. Então não é só uma luta nas ideias. Da luta de ideias haverá perturbações. Até que o terreno seja desobstruído e o equilíbrio restabelecido. É, portanto, da luta de ideias que surgirão outras coisas. O quê? Os graves acontecimentos anunciados. As tempestades transformadoras. E não de cataclismo ou catástrofes puramente materiais ou naturais, né? Não. Os cataclismos gerais eram consequência da formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do globo, da Terra, que se agitam. São as entranhas da humanidade que se agitam. Tempestade, revolução social, que antecede o mundo de regeneração. Percebeu? Esse, então, é o ponto. Aí tem a bibliografia e nós temos um encerramento. Eu vou fazer um fechamento, né? O que nós temos, então, como conclusão aí? Que o Kardec nos deixa com muita clareza esse assunto desenvolvido para vermos que, por um lado, a doutrina não vai conclamar o espírita a levantar armas e fazer um movimento revolucionário, porém, caso isso venha a acontecer, isto esteja no movimento perceptível no globo, o espírita não deve também se opor ao progresso. Ele tem que ter um olhar consciente para identificar quando o movimento é progressista e quando o movimento é recrudescedor, retrógrado. E para isso, gente, não tem saída. Tem que estudar um pouquinho de filosofia política. Tem que conhecer o progresso social. Né? Senão a gente fica perdido, vai nos discursos vazios por aí. Tem que observar. Todo movimento progressivo visa emancipação e proteção de todos. Os movimentos que se passam, né, por revolucionários, mas não são mais do que golpistas ou faladores, esses aí não. Esses são recrudescedores e mantêm o esquema de desigualdade prevalecendo. Temos que ter um olhar consciente para saber nos posicionarmos em favor do progresso e não sermos dobrados pela tempestade que virá. Tá certo? É isso aí. Importante que você traga essa questão da gente aprofundar os nossos conhecimentos, porque às vezes a gente pensa que está sendo progressista e com boas intenções, inclusive, mas na realidade precisa saber exatamente o que é que faz esse movimento. Eu percebo que a gente precisa mudar a energia do pensamento, porque a gente vive essa sociedade e acha que ela é a única e não tem outra alternativa. E aí a gente se acomoda com isso, se conforma com esse tipo de vida, e aí a gente nem sabe exatamente quando estamos sendo injustos e quando não estamos sendo justos. Então, é uma dialética, a proposta dialética mesmo de questionar exatamente, será que esse meu pensamento está correto? Será que eu estou na linha certa? E buscar, de fato, estudar muito,